Olá, quinto ano, tudo bem? Hoje nós vamos fazer a correção de ciências do nosso livro didático e do nosso livro de atividades, tá bom? Então, abra o primeiro livro didático que nós vamos começar por ele. Ciências, professora Tereza, segundo bimestre de 2020, correção do livro didático e do livro de atividades. Começando pelo livro didático, as páginas 35 e 36. Lápis na mão, identifique na ilustração a seguir as etapas do ciclo da água e os usos que fazemos desse recurso, escrevendo os números nos espaços corretos. Então, nós temos abastecimento rural, evaporação, precipitação, lazer, condensação, irrigação, abastecimento urbano, indústria, geração de energia, mineração e abastecimento animal. Aqui nós temos, tá, já a legenda para vocês, de onde vocês devem encaixar os números, tá? Referente a cada palavrinha. Então, vocês vão pausar o vídeo, tá bom? E colocar corretamente no lugar de destino. Então, agora o abastecimento rural, nós temos aqui, tá? Número 1, abastecimento rural. Percebam que aqui, ó, o rio ele abastece, tá? Essas residências aqui na área rural. Evaporação, nós temos aqui, ó, onde está ocorrendo a evaporação, então número 2. Precipitação, nós estamos tendo aqui, ó, na área número 3, tá? 4, área de lazer, então ele também abastece a área de lazer que nós temos aqui. Percebam que nós temos aqui alguns, né, guarda-sóis aqui, tá bom? Então ele está abastecendo uma área de lazer. 5, onde ocorre a condensação, então aqui, ó, na parte das nuvens, né, onde ocorre a condensação. 6, onde ocorre a irrigação, esta área aqui que está sendo irrigada, né, uma área rural também. 7, que é o abastecimento urbano, então aqui nós já temos a área urbana, tá, a área de residências, de prédios. Depois, a indústria, que está sendo também abastecida aqui. Número 9, geração de energia. Então, nós temos aqui, tá, uma barragem de uma hidrelétrica, de um abastecimento de água, desculpa, não de uma hidrelétrica, mas de um abastecimento de água, tá? Que pode ser também uma hidrelétrica, tá bom? 10, mineração. Nós temos aqui, ó, ocorrendo um processo de mineração, tá? De extração de minérios. E 11, o abastecimento animal, tá? Para uso dos animais. Então, esses são os números que vocês devem encaixar. Número 2, explique qual é a relação entre ter água chegando às torneiras das casas de uma cidade e a preservação das matas ciliares. Essas respostas, né, vocês vão colocar no caderno de vocês, tá bom? Não tem espaço no livro. Então, vocês vão fazer uso do caderno. A preservação das matas ciliares é muito importante para que o volume de água se mantenha estável nos mananciais, abastecendo as estações de tratamento de água que fornecem água para as cidades. Por isso, a importância da preservação das matas para que a gente consiga ter água chegando nas cidades, tá bom? Número 3, leia a notícia e em seguida responda as questões. Falta de chuva prejudica a captação de água e abastecimento em Ribeirão Bonito, São Paulo. O período de estiagem tem deixado os moradores de Ribeirão Bonito, em São Paulo, sem água em casa. Estiagem é o tempo que não tem chuva, tá? É a época que não tem chuva. Com o tempo seco e sem chuva, as nascentes estão secando. A prefeitura informou que tem faltado água em alguns bairros, principalmente nos finais de semana, quando o consumo é maior. Segundo a administração, a falta de chuva interfere no sistema de captação. Tá? Então, se não chove, ou se os rios que abastecem, eles não conseguem ter, né, a quantidade de água suficiente, portanto, falta água para a população. Agora, o que vocês vão fazer e responder no caderno? Letra A, procure em um dicionário o significado das palavras citadas no texto que você não conhece, tá bom? Então, vocês procurem as palavras que vocês desconhecem. Acredito que, por exemplo, a palavra estiagem seja uma palavra nova para vocês, tá? Outra palavra que pode ser uma palavra desconhecida, talvez, captação, tá bom? Mas isso aí fica a critério de vocês. Então, vocês vão procurar no dicionário o que significa a palavra
que vocês desconhecem. Letra B. De acordo com o texto, qual é a etapa do ciclo da água não está ocorrendo e se relaciona com a seca das nascentes? Aí justifique sua resposta. O que não está acontecendo, gente, é a precipitação, né? Porque não está tendo chuva. Então, sem a chuva, a água não infiltra no solo. Então, a gente não consegue abastecer o solo com a água, né, da chuva. Com isso, os aquíferos não são reabastecidos e as nascentes vão secando. Então, esse processo é agravado se a mata ciliar estiver degradada. Então, se a gente não tem uma reserva na terra de água, né, dificilmente a gente consegue realmente abastecer, porque nós não vamos ter uma quantidade suficiente de evaporação para que ocorra a chuva, tá bom? E essa água retorne. Letra C. O tempo seco mencionado na notícia se refere à falta de água em qual estado físico no ar? No estado gasoso, ou seja, falta vapor d'água. E letra D, para ocorrência de chuvas, é preciso que a água, que está no estado gasoso, passe por qual mudança de estado físico? Como nós vimos lá os estados físicos anteriormente, ela tem que passar pelo processo de condensação, tá bom? A número 4, a gente vai falar de um assunto que nós comentamos para quem participou da tutoria. Né? Em novembro de 2015, aconteceu um grande desastre socioambiental relacionado à mineração, o rompimento da barragem do Fundão na cidade de Mariana, Minas Gerais. A quantidade de lama e poluentes liberado no ambiente deixou parte da cidade soterrada. Além disso, o material percorreu centenas de quilômetros, principalmente pelo Rio Doce, chegando ao litoral do Espírito Santo. Os prejuízos aos ecossistemas atingidos foram imensos. Reúna-se com 2 colegas e pesquise como está o ecossistema do Rio Doce na região da cidade de Mariana atualmente. Vocês também podem pesquisar se a lama chegou ao mar e se afetou os ecossistemas marinhos. Depois elaborem um cartaz com fotos, gráficos e informações que apresentem os resultados encontrados. Como eu havia informado para quem participou da tutoria, primeiramente vocês deverão fazer essa atividade individualmente, tá bom? Vocês vão fazer individualmente a coleta de dados a partir da pesquisa, tá? É uma pesquisa fácil de fazer, ainda tem muita informação sobre isso na internet, tá bom? Depois que vocês fizerem a pesquisa, vão escrever, né? Vão pegar, fazer um resumo do que vocês pesquisaram, só que vocês não vão precisar elaborar um cartaz usando cartolina, tá? Vocês vão usar a folha que vocês tiverem disponível em casa e vão pegar fotos. Se tiver dificuldade de pegar fotos e imprimir para fazer a folha, vocês podem desenhar, tá? Fazer ilustrações e usar também gráficos e informações que apresentem os resultados de vocês, tá bom? Então, a gente está modificando aqui justamente para facilitar que vocês consigam realizar essa atividade, tá? Então, a nossa correção do livro didático termina aqui, tá? Agora, nós vamos fazer a correção do nosso livro de atividades, das páginas 55 a 60. Agora, no nosso livro de atividades está número 5. A seiva das plantas e o sangue dos animais são formados principalmente por água. Pesquise com a ajuda de um adulto uma das funções da água presente no organismo dos seres vivos e escreva nas linhas a seguir. Nós vimos, gente, a importância da água quando a gente viu a questão do sistema circulatório, né, no nosso corpo. Nós somos um exemplo, né, de uso da água, que temos água no corpo, obviamente. Então, aqui, ó, a água presente no sangue e na seiva é essencial para que substâncias como os nutrientes sejam transportados para todas as partes do organismo. Nós sabemos que para que o nosso sangue corra no nosso corpo, mas nosso sangue ele é composto a maioria por água, tá? O nosso corpo é a maioria por água, a composição dele. Então, portanto, a gente precisa, para que a gente consiga passar, né, que as substâncias do nosso corpo, os nutrientes importantes para o funcionamento do nosso corpo, possam correr por ele, tá? Isso também, no caso da seiva, né, das plantas, ocorre do mesmo jeito. Como nós vimos, as plantas também têm água dentro e essa água passa, né, por todo o corpo
da planta, tá bom? 6. A água é importante para todos os seres vivos e fundamental para os organismos aquáticos. Pesquise em qual ambiente aquático vivem os seres vivos citados a seguir. Depois, de acordo com a legenda, pinte o nome de cada ser vivo com a cor correspondente. Então, vocês deverão pintar de azul quem vive em ambiente de água doce, vão pintar de vermelho quem vive em ambiente de água salgada e vão pintar de amarelo quem vive parte da vida na água e parte na terra. Aqui nós temos, né, os exemplares. Nós temos o zooplâncton, o sapo cururu, vitória régia, jacaré do Pantanal, lambari, baleia jubarte, tubarão-baleia e o peixe palhaço. Quando vocês pesquisarem, vocês vão descobrir que a vitória régia, tá? Então prestem atenção que vocês devem colorir, né? Vocês vão conferir para correção. Vitória régia, jacaré do Pantanal e o lambari são os que vivem em ambiente de água doce, tá? Então vocês devem pintar de azul, tá bom? Então vocês deverão pintar de azul a vitória régia, o jacaré do Pantanal e lambari, certo? De vermelho, vocês vão pintar o zooplâncton, a baleia jubarte, tubarão-baleia e o peixe palhaço, porque eles vivem em ambiente de água salgada, eles vivem no mar. Então, vocês devem pintar, tá? De vermelho, o zooplâncton, baleia jubarte, tubarão-baleia e peixe palhaço. E de amarelo, vocês deverão pintar o sapo cururu, que ele vive parte na água e parte na terra, tá bom? Então, confira se vocês usaram as cores corretas. 7. Sobre a água disponível no planeta Terra, utilize as palavras em destaque para completar o texto. Desperdício, seres vivos, água doce e aquíferos. Então, nós vamos completar aqui a nossa frase, tá? O nosso trecho, tá bom? A água doce disponível no planeta é limitada. Ela está na chuva, nos rios e até embaixo do solo, em reservatórios naturais chamados de aquíferos. Todos os seres vivos precisam da água para sobreviver. Por isso é preciso utilizá-la com consciência, evitando seu desperdício. Então, nós utilizamos as 4 expressões que nós temos aqui, tá? Nos retângulos, nos quadrinhos aqui, e encaixamos no nosso trecho para poder dar sentido. Número 8. Leia o gráfico que mostra a porcentagem de sais minerais presentes em 3 amostras de água. Em seguida, responda as questões. Então, nós temos aqui ó, a porcentagem de sais minerais, tá? Em 3 amostras de água. Na primeira amostra, deu 1% de sais minerais. Na segunda amostra, uma quantidade de 30%. E na terceira amostra, uma quantidade de 60%. Letra A. Considerando a quantidade de sais minerais presente nas amostras de água 1, 2 e 3, relacione-as ao ambiente em que elas provavelmente foram coletadas. Então, aqui a gente vai ver, dependendo da porcentagem, tá, de sais minerais, né, que a gente viu que salga a água, quais são, onde nós encontramos cada uma delas. Então, número 1, que tem uma porcentagem menor, seria onde, gente? No rio, né? Rios a gente chama de água doce, não é isso? Que é a água que nós utilizamos. Então, águas de rio, tá? Com a menor porcentagem de sais minerais. A segunda, o manguezal, tá bom? Que normalmente é aquelas áreas de encontro, né? Das águas, de tanto água doce quanto água salgada. Então, ela concentra uma menor quantidade também de sais minerais, tá bom? E agora, por último, obviamente, que tem a maior concentração de sais minerais são os oceanos. Então, a gente vai colocar aqui no oceano, tá? O número 3. Com base na quantidade de sais minerais presente nas amostras de água, escreva o número do ambiente, rio, manguezal ou oceano, em que cada ser vivo representado a seguir conseguiria viver. Então, agora a gente vai se basear nos seres vivos, tá? Em quais ambientes aquáticos eles conseguiriam viver. Então, nós temos aqui o caranguejo-sá, que teria como sobreviver nos manguezais, tá bom? O tubarão, que vive no oceano, que vive no mar.
o boto cor-de-rosa que vive nos rios, né, de água doce, e a vegetação de mangue, né, os manguezais, que estão relacionados à quantidade número 2, tá bom? Que são os manguezais, tá? Número 9. Analise os ambientes retratados nas imagens a seguir e responda qual deles apresenta água salobra e justifique sua resposta. Lembrem que, né, a gente já estudou lá anteriormente sobre as águas salobras, que são justamente aquelas águas onde tem os encontros, né, da água doce com a água salgada. Então, nós temos aqui o manguezal e o rio. E vamos recordar que onde a gente tem esse encontro, né, essa água salobra, é na área de manguezal, tá bom? Então, manguezal. Esperamos que os alunos respondam a água do manguezal, que é uma mistura entre a água do mar e a água do rio, ou seja, entre a água salgada e a doce. Como essa correção está tendo que ser diretamente do livro, gente, por questões de problemas no aparelho mesmo, no notebook, tá? Então, aqui vocês vão encontrar as respostas do livro colocando como orientação, tá? Então, essa parte de alunos, vocês não copiem, tudo bem? Então, esperamos que os alunos orientem os alunos, essa parte vocês não precisam copiar, obviamente, tá bom? Número 10. Leia algumas curiosidades que você encontrou neste capítulo e marque com X as verdadeiras. Então, vamos lá. Quantidade de água disponível no nosso planeta é sempre a mesma desde sua formação. Nós vimos que isso está correto, tá? No planeta a gente não diminui a água ou tem um jeito de produzir mais água. A quantidade é sempre a mesma, a diferença é de onde ela se encontra, né? Mas a quantidade de água será sempre a mesma. É muito fácil confundir plantas e algas porque elas pertencem ao mesmo grupo. Não, né? Nós sabemos que plantas e algas, elas não pertencem ao mesmo grupo. Alguns seres vivos, como os peixes e os anfíbios, passam parte da vida em ambiente terrestre e parte em ambiente aquático. Anfíbios sim, peixes não. Peixes não conseguem sobreviver fora da água, né? Então também é uma afirmativa incorreta. E por último, beber água do mar acelera o processo de desidratação. Sim, nós também lemos isso, né? Que quanto mais você beber, você ingerir água com sal, tá? Com uma quantidade elevada de sais minerais, mais você irá desidratar, tá bom? Agora aqui no capítulo 4, tá bom? Água no ambiente, número 1. A água apresenta características que são essenciais para as funções que ela exerce nos seres vivos e no ambiente. Letra A. Lucas está observando um copo cheio de água. Ajude-o a se lembrar de como se chamam as características da água, completando as frases abaixo. 1. Água não tem cor, ou seja, água incolor. 2. A água que não tem cheiro, ou seja, ela é inodora. 3. A água não tem gosto, ou seja, ela é insípida. Então, vocês vão colocar a resposta, né, a palavra certinha que se encaixa em cada uma das situações. Letra B. Ao caminhar pelo quintal, Lucas observou pequenas gotas de água sobre uma folha e imediatamente relacionou esse fato a outra característica da água, a qual faz a superfície da água funcionar como uma película elástica. Que característica é essa? Nós temos, né, a tensão. Lembra a tensão da água, né, que faz com que essa água fique ali antes de ser evaporada, tá? Número 2. A quantidade de água disponível para consumo é limitada. Por isso, muito se discute sobre formas de economizá-la no uso diário. Observe a imagem ao lado e escreva 2 formas de economizar água. Gente, são critérios de vocês, tá? Entre as milhões de coisas que nós fazemos, nós precisamos aqui que tenham 2, tá? Que vocês respondam 2, tá bom? Então aqui, ó, nós temos uma pessoa lavando uma fruta, lavando roupa, tomando banho, lavando o carro, tá bom? Aqui abastecendo para torneira, tá? Para lavar alguma coisa, tudo bem? Então,
Isso aqui é critério de vocês, tá? Agora na página 59, número 3. Analise o esquema sobre as mudanças de estado físico da água e o ciclo da água na natureza. Depois, faça o que se pede. Letra A. Complete as frases escrevendo onde podemos encontrar água nos diferentes estados físicos da natureza. Então, no estado gasoso, a água no ambiente forma a umidade do ar ou vapor d'água, tá? É as duas maneiras que vocês podem responder. No estado líquido, a água no ambiente forma nuvens, chuvas e rios, né, gente? Que é o estado líquido que a gente faz uso da água, tá? Diretamente, né? E no estado sólido, a água no ambiente forma gelo e a neve em lugares que nevam, tá bom? B. Escreva o nome das mudanças de estado da água representadas pelos números 1, 2, 3 no esquema. Em seguida, relacione os estados inicial e final da água. Número 1, então, líquido para gasoso. Então, qual vai ser o nome, né, gente, que é dado para isso? Evaporação. Então, essa será a nossa número 1, tá bom? E o processo é o processo de evaporação. O segundo será o processo de condensação. Portanto, condensação, que é o que passa do estado gasoso para o líquido. E por último, o de solidificação, que é onde nós passamos, né, do estado líquido para o estado sólido, tá? Então, essas palavras são essas sequências que vocês devem usar, tá bom? Letra C. Assinale a imagem que representa as mudanças de estado da água que está faltando no esquema. Depois, complete a palavra escrevendo o nome desse processo e os estados inicial e final da água. Então, nós temos aqui, né, um gelo derretendo, tá bom, gente? Um vidro embaçado, tá? Na fusão, a água passa do estado sólido, tá vendo? Tem uma pedra de gelo, para o líquido, é o momento que é a derreção, tá? Quando há derreção, então é uma fusão, tá bom? Página 60 agora, gente. Letra D. Escreva o nome dos processos indicados pelas letras A, B, C no esquema. Em seguida, relacione-os às suas respectivas definições. Então, a letra A nós temos precipitação, B, infiltração, C, transpiração. Então, completando aqui, né, com os nomes dos processos, nós temos precipitação, infiltração e transpiração. E agora, relacionar esta parte. Fenômeno em que a água presente nas nuvens cai na forma de chuva, neve ou granizo. Então, nós temos aqui uma precipitação, tá? Então, vocês vão colocar o A. Segundo, processo em que os seres vivos liberam água para o ambiente. Será o processo de transpiração, tá bom? E número 8, por último, nós temos o processo, né, em que os seres vivos liberam água, ok? Processo em que a água da superfície penetra no solo, podendo alcançar os aquíferos, que é a infiltração. Então, a sequência das palavras: precipitação, infiltração e transpiração. E aqui a ordem que vocês vão colocar: A, C e B, tá? Número 4, use as palavras em destaque, indica as transformações da água que acontecem nas imagens abaixo. Nós temos a fusão, evaporação e transpiração. Então, aqui, gente, nós temos um bule, né? O bule aqui saindo fumacinha. Essa fumacinha, justamente, ele está sofrendo o processo de evaporação, tá bom? Na segunda, aqui nós temos a foto de uma pessoa suando, né? Que também nós sabemos agora que é a transpiração. E por último, nós temos a fusão, tá? Que ali no caso é um picolé, que ele está saindo do estado sólido para o estado líquido. Tudo bem? Então, o que vocês vão preencher na ordem é evaporação, transpiração e fusão.
Número 5. Sobre a relação das plantas com a manutenção do equilíbrio nos ecossistemas, assinale as afirmativas corretas. O solo das florestas é coberto por folhas, galhos e outros restos vegetais que protegem o solo. Está correto, né, gente? A gente sabe que o solo, né, dessas florestas é riquíssimo em várias situações pela quantidade ali de folhas que caem, né, que se alimentam por ali mesmo e de outros seres vivos, tá? Segundo, em um solo desprotegido, a força da água remove seus nutrientes, carregando-os para longe, o que caracteriza o assoreamento. O assoreamento, gente, ele é caracterizado não por isso, né? O assoreamento é a última etapa disso, que é justamente quando essa água cheia de terra vai parar dentro dos rios, formando o assoreamento, tá bom? Terceira, as raízes das plantas ajudam a evitar a erosão, porque formam uma rede que segura o solo. Então, por isso que é importante ter áreas de plantação mesmo, tá? Com plantas, com árvores, tá bom? Para poder melhorar na questão, né? No geral, ela melhora na questão pra gente de tudo, né? Da atmosfera, do ambiente, limpa o ambiente, retém água, faz com que as chuvas, né, não provoquem inundações e etc. E por último, as florestas não conseguem reter poluentes, facilitando a chegada deles aos corpos d'água. Está incorreto. Então, as alternativas que vocês marcaram, né, devem ter marcado, foi a primeira alternativa e a terceira. Número 6. Observe a imagem e justifique a importância das matas ciliares para a qualidade da água e a manutenção do equilíbrio nos ecossistemas. Número 6. Observe a imagem e justifique a importância das matas ciliares para a qualidade da água e a manutenção do equilíbrio nos ecossistemas. Então, nós temos aqui, tá? É justamente uma imagem onde nós temos a questão da terra descendo, gente, tá vendo? Quando chove, olha, por causa dessas plantas aqui, né? Dessas árvores que foram arrancadas aqui, ó, percebam que aqui nós temos raízes, né, e troncos aqui. Essa parte de terra, quando chove, o que acontece? A água desce, levando essa parte de terra, não é isso? Então, olha, novamente, quando tiver escrito os alunos podem responder ou coisa do tipo, vocês ignoram, tá? Então, a gente começa aqui, ó. As raízes das plantas seguram o solo, evitando a erosão e o assoreamento dos rios. Eles também podem dizer que a água da chuva se acumula nas folhas das plantas e cai suavemente no solo, chegando a reservatórios subterrâneos que abastecem os corpos d'água, o que evita transbordamentos, ainda que a vegetação retém poluentes, tá? Então, existem várias funções, justamente, o fato de ter plantas ali, olha quanta coisa resolve para poder manter a nossa água pura, tá bom? E que tenha forma de uso, tá? Número 7. A água é fundamental para a existência de vida na Terra. Pesquise em jornais, revistas ou na internet 2 imagens que mostram a importância da água para os seres vivos e colhe-as nos espaços a seguir. Depois escreva uma legenda para cada uma delas. Então, vocês vão procurar em jornais ou revistas ou na internet fotografias, tá bom? Sobre a existência que a importância da água para a existência da vida na Terra. Então, qualquer coisa que vocês acharem relacionadas a isso, e vão colar nos espaços abaixo, tá bom? E depois escrever uma legenda para a foto que vocês colocaram, tá? Página 62. Leia a tirinha e responda as questões a seguir. Tamar, galera da praia, tá? Do projeto Tamar. A poluição vem sujando o planeta há muito tempo. Essa garrafa, por exemplo, deve estar aí há mais de 100 anos. Poxa, quer dizer que essa garrafa conheceu minha mãe e eu não? Letra A. Qual é o assunto abordado na tirinha? Justamente a gente está tendo um diálogo aqui sobre a poluição da água, né? A poluição dos oceanos, tá bom? Então, esse é o assunto que está sendo abordado. Letra B. Conforme apresentado na tirinha, o grande problema
do lixo é sua lenta decomposição. Como isso pode afetar a vida dos animais marinhos? Gente, todo lixo que chega no mar, se ele demora a ser decomposto, obviamente, ele fica no mar e pode prejudicar e matar, inclusive, várias espécies, né? Principalmente tartarugas morrem muito quando confundem, tá bom? Algum tipo de objeto com algum alimento, tá? E elas acabam morrendo. Então, ó, como o lixo permanece muito tempo no ambiente, há grande chance de os animais marinhos o confundirem com alimento que pode levá-los à morte, né? Eles confundem algumas coisas que estão no mar, tá? De lixo nosso com o alimento deles e acabam ingerindo e morrendo, tá bom? Letra C. Cite uma atitude que você pode adotar em seu dia a dia para diminuir ou evitar a poluição dos oceanos. Novamente, fica a critério de vocês, tá? Uma atitude que vocês tomariam para poder evitar a poluição dos oceanos. Número 9. Nas imagens a seguir, estão representadas algumas atividades relacionadas ao uso da água. Observe-as e escreva uma frase explicando a importância de cada uma dessas atividades. Na primeira, gente, a gente tem a usina hidrelétrica, né? A gente vê aqui que são compotas de água que estão sendo liberadas, tá? Com a geração de energia, tá bom? Então, essa foto aqui, nessa imagem, a gente pode colocar que ela é o quê? Que a gente tem uma usina de água fornecendo energia elétrica para as nossas casas, para a cidade, tá bom? E aqui na segunda, a irrigação nas lavouras possibilita que os alimentos sejam cultivados. Então, esse aqui é um mecanismo de irrigação muito utilizado nas grandes plantações, tá? Aqui, gente, nós encerramos, tá bom? Nossa correção do nosso livro de atividades, tá? E encerramos também com isso esse assunto aqui, tá bom? Encerramos o nosso livro de atividades do segundo bimestre, tá bom? Boa correção para vocês, pausem o vídeo sempre que necessário, e nós vamos tirar as dúvidas na nossa tutoria, tá bom? Até breve!